Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que diz assim, lá em Salmos 27, no versículo 8, que diz assim: meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. E quando eu tava lendo esse versículo, ele fala muito forte ao meu coração. Porque muitos de nós, nessa geração, muitos de nós, ao mesmo tempo que estamos à procura de coisas autênticas, tendemos a ignorar as outras coisas e a tratar as coisas boas e as coisas verdadeiras como rasas e as coisas banais como, sabe, aquilo que a gente deveria se aprofundar. Enquanto eu tava lendo essa passagem, algo falou muito forte ao meu coração, que é o fato de que todos nós temos um chamado para se adentrar na presença de Deus. Todos nós fomos chamados para conhecê-lo. Sabe, a gente foca muito em, nossa, qual que é o meu propósito de vida? O que Deus me chamou para fazer? Mas eu tenho absoluta certeza que a primeira coisa que você tem que fazer, se você quer servir a Deus, é primeiro conhecer Ele, porque não tem como você falar de alguém que você não conhece. E eu acho muito interessante porque quando Deus ele se apresenta para Moisés, né, questiona, tipo, poxa, como que eu vou chegar para os israelitas e vou falar que tem alguém que se importa com eles, eu preciso do seu nome, eu preciso que eles te conheçam, algo assim. E aí Deus falou que quando Moisés fosse anunciar essa promessa de libertação do Egito, falasse que o eu sou que estava enviando Moisés. Eu acho muito interessante porque Yahweh, que é eu sou ou eu serei, implica em um ser que é imutável e em um ser que sempre será o que é. E o que nós sabemos de Deus, nós sabemos que Ele é perfeito, que Ele é bondoso, que Ele é compassivo, que Ele é companheiro e que Ele se importa com todos nós. Quando Deus ele diz eu serei quem eu serei, então implica que, ok, no futuro ele continuará sendo bom. A Bíblia diz que né, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus é Deus, enfim. Então ele continuará sendo quem ele é. Só que eu acho muito interessante o fato de que o próprio Deus, ele se apresentou. Isso é quase como se ele estivesse dizendo, olha, meu nome é esse, vocês podem me conhecer como eu sou, sabe? Deus, ele não colocou nenhuma máscara. E quando ele nos chama para adentrar a presença dele, ele está nos chamando para conhecê-lo mais. Lá em Provérbios 18, no capítulo 10, diz assim: o nome do Senhor é fortaleza segura, o justo corre para ele e fica protegido. E essa primeira parte, o nome do Senhor, ela é obviamente o nome do Senhor Yahvé, só que né, naquela época eles não usavam Yahvé, ou eles usavam Senhor, né, que é Adonai, ou então o nome do Senhor para substituir Yahvé em sinal de respeito. Mas Yahvé é fortaleza, eu sou é fortaleza. Eu sou, se eu corro para quem ele é, eu fico protegido. Entende? Não há um tipo de barganha, tipo assim, você vai me adorar e eu vou te proteger, não. O que Deus quer é relacionamento, porque um pai de verdade se preocupa em zelar pela vida dos filhos. Então, quando ele diz que eu te protegerei, eu cuidarei de você, e, tipo, busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, isso daí não é uma barganha, é um comprometimento, é uma aliança. E não só isso, nós estamos nos relacionando com Deus nesse relacionamento de pai e filho. Então, o salmista, ele diz assim, meu coração ouviu tua voz dizer, e a palavra também diz que as ovelhas ouvem a voz do Senhor, do pastor, e reconhecem, né, que é o pastor delas. E quando o salmista, ele ouviu a voz do Senhor dizer, isso implica que ele já tinha um relacionamento, ele já tinha uma comunhão, mas o Senhor estava ali falando, ei, mergulha mais, sabe? Se adentre mais nessa presença, busque mais essa presença, venha e entre na minha presença. E aí que tá um servo de Deus, um filho de Deus que realmente tem um coração comprometido com Cristo,
não tem como ficar inerte, não tem como ficar parado diante desse chamado. A gente vê o exemplo de Samuel, que Deus chamou ele 3 vezes. 3 vezes ele se levantou do sono, ele despertou. E por mais que ele achasse, né, que era o sacerdote, ainda assim, quando ele descobriu que era a voz de Deus, ele correspondeu a esse chamado. E eu penso, e eu sei que o que Deus tem falado é para nós correspondermos a esse chamado. Em Tiago, capítulo 4, no versículo 8, diz assim: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Quando você dá um passo em direção a Cristo, ele dá outro na sua direção. E lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, diz assim: preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Então, Deus, ele nunca é um Deus, sabe, que não é educado. Ele não é o tipo de pessoa que chega arrombando a porta. Ele é bondoso. E não só isso, mas ele é gentil. Então, quando Deus ele nos chama, ainda existe uma escolha nossa, ele não está obrigando ninguém, existe uma escolha a se fazer. E eu acho que como filhos dele, nós deveríamos dar a resposta: Senhor, eu irei. Porque o Senhor tem nos chamado para que a gente venha responder a isso. Sabe, muitos cristãos anseiam pela volta de Cristo, anseiam por morar com ele eternamente no céu, anseiam por querer conhecer mais dele, mas só o querer não basta. Não adianta falar, né, que eu quero conhecer mais de Deus e que eu quero, estar face a face com Deus e abraçar ele quando eu for pro céu. Isso e aquilo, se você não tá buscando esse tipo de relacionamento agora, sabe, a gente quer viver dias extraordinários, a gente quer ver o avivamento, a gente quer ver o mar se abrir, a gente quer viver, tipo, o extraordinário mesmo. Mas não adianta você querer viver o extraordinário se você não consegue buscar a Deus no simples. Porque é nesse lugar de crescimento, é nesse lugar de comunhão que você vai criando maturidade para conseguir ser um canal de bênção, sabe, nas mãos de Deus e fluir. Você tem maturidade para aceitar o que Deus vai fazer. Não é só isso, mas o próprio Jesus falou lá em João, no capítulo 17, no versículo 3. Jesus disse: e a vida eterna é isto, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Sabe, nós temos que entender que o pouco não significa ruim. Talvez você que tá vendo esse vídeo diz: Ellen, mas você tá falando isso, beleza, só que eu não tenho força, eu não tenho ânimo, eu não consigo ser o tipo de pessoa que, se aprofunda, isso, aquilo outro. Mas é uma coisa que eu aprendi do próprio coração de Cristo, é Deus ser o melhor, mesmo que seja pouco. Talvez você não consiga, ler a Bíblia toda em um mês, e tá tudo bem, nem eu consigo. Mas eu sei que você consegue ler um versículo. E se você consegue ler um, provavelmente você consegue ler 2. Se você consegue ler 5 versículos, vai aumentando gradualmente. Talvez um dia, talvez não, um dia você vai estar conseguindo ler um capítulo e talvez esse seja o seu melhor. E não adianta ficar olhando pro coleguinha que lê 20 capítulos num dia e ficar: Deus tá se agradando mais dele. Se você tá dando o seu melhor para agradar a Cristo, então pronto, é o seu melhor, mesmo que seja pouco em comparação ao outro. Mas a gente não tem que se comparar ao outro, a gente tem que cultivar o nosso relacionamento com Cristo. Jesus é bondoso, a presença dele está acessível. Através de Jesus, nós agora temos liberdade, verdadeira liberdade, para poder achegar a Cristo com confiança. E, sabe, Cristo não tá esperando que você entregue o seu extraordinário, sabe? Ele só quer que você entregue você, entende? Talvez você pense: Ellen, mas eu não sou igual o pastor da minha igreja que
morreu, ressuscitou, fala em línguas, já leu a Bíblia 20 vezes inteira. Beleza, você não é o seu pastor. Você, não importa se você é uma criança, se você é um adolescente, não importa de onde você seja, se essa palavra chegou a você, então saiba que não existe literalmente mais nada que te impeça de entrar na presença de Deus, sabe? A Bíblia diz que agora não existem essa separação, sabe? De judeus, de gentios, de homens, de mulheres, todos podem se adentrar na presença de Deus e conhecê-lo mais. E você pode até falar, ai, mas eu pequei, mas eu sou horrível. O Senhor, Ele tá pronto para perdoar. No Salmo 103, no versículo 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos, pois seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. E a gente vê que lá em Salmos, no capítulo 27, no versículo 13, diz assim: ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. O Senhor, Ele é bondoso. Ele não vai te expulsar da presença dEle se você está buscando ela sinceramente. Ele não vai, te atirar uma pedra, sabe? Porque você não conseguiu orar 10 horas seguidas, entende? Sabe, o meu Senhor, o nosso Pai, Ele não é assim, sabe? Ele sabe que se o seu melhor são apenas 30 minutinhos na presença dele, ou menos que isso, mas é o seu melhor, talvez você só consiga dar 15 minutos do seu dia, e esse seja o seu melhor, ele vai receber esses 15 minutos como uma oferta agradável, sabe? Lembra da oferta da viuvinha? Então, 2 moedinhas, enquanto outras pessoas entregavam montes de dinheiro, e o nosso Senhor Jesus Cristo diz que aquela viúva, ela deu mais do que qualquer outra pessoa ali, porque ela ofertou com a sua sinceridade. Então, quando o Senhor diz, no versículo 8, venha e entre na minha presença, Ele tá te convidando, e a sua resposta sincera é: Senhor, eu irei. E Ele nos fortalece, sabe? À medida que você vai se aproximando dEle, Ele se aproxima de nós. E existe uma obra sendo feita no nosso coração, como Paulo vai dizer lá em Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o dia de Cristo Jesus. Eu posso ter citado um pouco errado, mas eu devo colocar aqui o jeito certo. Mas é isso que eu queria falar, é isso que eu senti no meu coração de falar. Eu espero que tenha falado no seu coração. Então, é isso, que Deus ele possa te abençoar e te trazer muita alegria hoje na presença dele. E até o próximo vídeo.